Shalom, meus amigos. Poucas horas nos separam do início de um novo Shabat na Terra Santa de Israel. E como nós estamos muito próximos de Shavuot, eu escolhi como mensagem dirigida a vocês no dia de hoje, fazendo um verdadeiro libelo em defesa da Torá. Porque afinal de contas, em Shavuot, nós celebramos a outorga da Torá ao nosso povo, no Monte Sinai. Mas para poder fazer esse libelo, eu quero começar respondendo a uma pergunta fundamental que todos os nossos sábios se fazem. Por que o Torá, por que a Torá sagrada de Hashem foi outorgada num deserto estéril? Não teria sido mais adequado que fosse uma terra civilizada, um terreno civilizado, que fosse apropriado à vida humana? Ou então um local que não fosse tão inóspito, como por exemplo a terra de Israel, em que há extensa vegetação, que nós temos flores, frutos? Por que a península do Sinai, no meio do deserto, onde é um local completamente inóspito, e mesmo o Monte Sinai escolhido por Hashem, também não tinha nele vida? Não nesse sentido a que eu me refiro. Por que Hashem não escolheu um local que fosse agraciado pelas bênçãos da natureza, mas nos comunicou o seu projeto de vida e o início do seu pacto com o povo judeu? Você vai dizer, mas o início não foi com Abraão? Sim, o início foi com Abraão, mas aqui o pacto não foi com o nosso patriarca. A entrega da Torá celebrou um pacto com todo o povo judeu. Por isso que nós dizemos, faremos e ouviremos. Foi o compromisso que cada judeu fez no Monte Sinai, de cumprir os mandamentos da Torá, de celebrar esse pacto com o Eterno. Por que Hashem tomou essa resolução de nos entregar no meio do deserto aquilo que seria o nosso pacto eterno com o Criador? Existem 4 respostas principais, existem outras, evidentemente, mas eu gostaria de aprofundar com vocês essas 4. Em primeiro lugar, como a península do Sinai, aquele deserto não pertencia a ninguém, não pertencia a um povo, não pertencia a uma comunidade, existe o sentido, a mensagem de que a Torá também não pertence a um judeu, mas à alma judaica. Nosso vínculo com os mandamentos divinos está constituído não com um judeu ou um grupo de judeus, como eu já tive a oportunidade de dizer numa outra ocasião. Esse presente que Deus deu à humanidade através do povo judeu foi para a alma judaica. E essa percepção só era possível na medida em que nós estivéssemos num lugar que não houvesse mais nada, a não ser a nossa relação direta com o Criador. Em segundo lugar, a outorga da Torá no deserto expressa também a verdade de que a Torá não pertencia a nenhuma cultura pré-existente, a nenhum gênero específico da humanidade. Se nós tivéssemos recebido no Egito, iam dizer que a Torá tinha sido escrita sob a influência da cultura egípcia. Se tivéssemos recebido na Mesopotâmia, diriam que nossa cultura, as nossas escrituras sagradas, elas foram resultado da influência dos povos da Mesopotâmia. Ou em qualquer outro lugar, haveria sempre quem dissesse que a Torá está associada a uma determinada identidade cultural, mas a verdade é que a Torá transcende a todas as culturas. Ela não tem conexão com nenhuma identidade cultural, com nenhum modelo civilizatório pré-existente. A Torá é única, foi escrita pelo Criador, pelo Mestre do Universo, entregue ao povo judeu com um modo de vida que não havia até então em nenhuma outra parte. É verdade que os nossos patriarcas já conheciam a Torá e a cumpriam, mas o primeiro povo a viver daquela forma foi o povo judeu. Em terceiro lugar, a função da Torá é justamente nos refinar, e ela nos refina justamente por meio da confrontação que o deserto oferece, um deserto completamente estéril oferece para a nossa psique, para a psique humana. É um refinamento que só pode ser realizado num ambiente onde só exista o nosso povo e o Criador. Não há água, não há comida, não há prédios, não há civilização, não há nada. Só havia o vazio. E é nesse vazio que nós realizamos o nosso encontro com o Eterno. Que nós entendemos que todas as nossas necessidades, todas as nossas vontades, tudo aquilo que orbita a nossa mente deve ceder à construção desse relacionamento tão especial com Deus. O nosso povo estava sendo preparado. Essa preparação foi tão exitosa que 3.300 anos se passaram e eu estou aqui falando sobre a Torá,
falando do quão foi importante ela ter sido entregue ao nosso povo no deserto. E a quarta razão, que para mim é a mais importante de todas, exige que vocês acompanhem uma pequena reflexão que eu quero fazer com vocês aqui. Ela é dirigida especialmente aos judeus, mas dela podem se tirar lições valiosas para todos os seres humanos do mundo. O nosso povo viveu, nos últimos 70 anos, um tempo relativamente fácil de viver se nós pensamos na história do nosso povo. O que significa isso? Que esses tempos modernos ou pós-modernos foram tempos de relativa paz para o povo judeu, onde nós pudemos criar as nossas famílias com relativa segurança, onde nós pudemos ter crescimento econômico. Judeus tiveram êxito em muitas nações, em criar empresas, negócios lucrativos, em obter a formação universitária, enfim, de se integrar no interior de inúmeras sociedades. E essa comodidade, essas vantagens materiais, essa relativa paz nos fez equivocadamente, nos levou equivocadamente a concluir de que o judaísmo não faz exigências profundamente existenciais a cada um de nós, que somos seguidores da fé judaica, que nós judeus somos seguidores. O judaísmo não é uma religião, é uma fé, mas ela não é uma fé para nos fazer nos sentir bem, ela não é uma fé para nós nos sentirmos confortáveis conosco, ela é uma fé que nos conduz por um caminho difícil, que nos exige renúncias importantes, que nos exige a tomada de decisão contrária àquilo que muitas vezes nós desejamos fazer. Vejam que a maioria das escolas judaicas no Brasil, mas isso vale para todas as nações da diáspora, a maioria delas produzem um modelo de judaísmo que se encaixa muito bem ao espírito e aos padrões de vida dos judeus na diáspora, né? A Torá é praticamente colocada de lado e o judaísmo se expressa com uma identidade cultural, mas a nossa identidade cultural, quando não está conectada aos princípios da Torá, aos mandamentos da Torá, ela se perde nas suas efemérides. Uma criança pode, um jovem pode comemorar Sukkot, pode comemorar Shavuot, pode comemorar qualquer uma das celebrações judaicas e não ter a menor ideia do significado mais profundo dessas que são as festas principais elencadas pela Torá, pelos nossos raguins. Ou seja, a educação judaica na diáspora nos conduziu por um caminho e muitos rabinos, infelizmente, estão comprometidos justamente em ensinar esse judaísmo que não abala as zonas de conforto em que os judeus vivem na diáspora. Isso explica muito também do comportamento dos judeus e das nossas comunidades em muitas nações do mundo. E é preciso enfrentar os nossos dilemas existenciais. Um judaísmo que não exige dos seus seguidores, né, uma forte confrontação com o mundo em que vive, permitiu que se criassem muitos judaísmos. Só que não existem muitos judaísmos. Só existe um único judaísmo. E esse judaísmo, o que eu estou dizendo, é o que está escrito na Torá. É na mensagem divina. O judaísmo só faz sentido quando ele está ancorado na mensagem divina. Esse judaísmo moderno, criado à imagem de um judeu moderno, e não a imagem da Torá, ele perverte a mensagem de Deus no mundo. Como eu disse a vocês, o dia de hoje eu ia dedicar a fazer um libelo em defesa da Torá. Não existe voto reformistas, estuda-se um judaísmo que não tem mais a sua âncora na própria Torá. E o resultado disso é que ele não interfere nas conveniências dos judeus que estudam nessas instituições. Existe um medo de interferir nesse estilo de vida que os judeus passaram a adquirir na diáspora, na sua filosofia, nos seus padrões culturais, na sua agenda, nos seus hábitos. Para que comer caché? Vai lá, um egg cheeseburger está de bom tamanho, nos padrões sociais que foram afastando as pessoas dos valores centrais que devem orientar a vida judaica. O reformismo no interior do judaísmo é uma chaga que nos afasta de Hashem. E o que acontece toda vez quando o reformismo das escrituras sagradas do nosso povo tem lugar? Hashem nos pune, ele manda issurim, sofrimentos
ao nosso povo. E nós estamos entrando novamente nessa fase, como aconteceu com os judeus na Alemanha, da onde surge o movimento reformista no interior do judaísmo. Enquanto o judaísmo pudesse encaixar, né, nessa sociedade em que os judeus vivem, alguma coisa de muito errada está acontecendo. É preciso tirar esses judeus do epicentro da sua forma de existência. Isso acontece também em relação aos gentios. Olha, eu e Leia analisamos todo dia mais de 100 perfis para entrar no Pérolas. É uma loucura. As pessoas ouvem um pouco de uma identidade, lá nas curtidas, ouvem um pouco de uma identidade religiosa, depois de outra, depois de outra. É um verdadeiro saco de gatos, de influências que são absolutamente contraditórias, mas que as pessoas sequer percebem. Por quê? Porque elas não conhecem a raiz dessas ideias, dessas formas de pensamento religioso. E a pessoa curte 10.000 comunidades. Na verdade, a relação que ela tem com o Criador é absolutamente superficial, determinada justamente pelo seu estilo de vida, padrões sociais, os seus hábitos, né? Aquela filosofia. A filosofia que orienta muitos judeus na diáspora e com certeza orienta quase a totalidade do mundo gentil é a filosofia de que eu crio minha própria religião, onde eu pego princípios ou ideias mal interpretadas de diferentes fontes e crio uma justificativa para continuar na minha zona de conforto. A Shem vai entender, né, o que é dito por aí. As pessoas estão satisfeitas em viver dessa forma. Essa perspectiva não inspira futuro nenhum, nem para a humanidade, muito menos para o povo judeu. Esse tipo de judaísmo não é capaz de empolgar os nossos jovens, as novas gerações do povo judeu naquilo que é mais precioso, que é no seu coração. O sionismo durante algum tempo teve esse poder de encantar os corações de muitos jovens judeus. Mas a verdade é que o que restou do sionismo foi o que se deslocou em direção ao Torá. E hoje o que nós temos em Israel é um sionismo religioso, que nada mais é do que judeus observantes da Torá, que preferem se apresentar como sionistas, mas na verdade eles estudam a Torá, têm uma vida orientada por Torá. Esse judaísmo não pode, né, seguir apelando às conveniências da vida que as pessoas escolheram ter. Não tem nenhum idealismo aqui, do ponto de vista daquilo que diz respeito à alma humana. E a Torá é profundamente provocadora de mudanças comportamentais. Se o judaísmo existe apenas para fazer os judeus se sentirem bem, o judaísmo não é mais necessário. Vamos fazer yoga, terapia, vamos fazer exercícios, modelos de nutrição, quem sabe um pouco de arte. Eu não estou dizendo que essas coisas não possam ser feitas, a arte é fundamental, né? A terapia, em muitos casos também, é preciso ter inúmeras vivências, mas não pode ser esse o epicentro das nossas escolhas. Nós podemos trocar o judaísmo facilmente por tudo isso, se a nossa relação com a fé é uma relação determinada apenas por aquilo que me faz bem. Quando você diz isso para um judeu, quando você diz tais coisas para um judeu, e ele não se sente confortável com as palavras que eu estou dirigindo a vocês aqui, ele se afasta. Ele não quer ser confrontado, e esse é o problema. É preciso confrontar. O judaísmo não existe para alimentar as determinadas identidades pré-definidas e satisfazer os apetites daqueles judeus que se descolaram do judaísmo e que acham que podem seguir vivendo como se não fossem judeus. E essa imensa massa de seres humanos que têm uma vida rebaixada, que vivem como animais no deserto. Meus amigos, não haviam precondições. Nós chegamos lá dispostos a ouvir o som que estava por debaixo de todos os sons. E quando nós ouvimos a palavra de Hashem, nós dissemos, faremos e ouviremos. Shavuot é isso, meus amigos. É o momento de dizermos mais uma vez, faremos e ouviremos. Shabbat Shalom.